tem informações importantes sobre o prejuízo do Vasco no ano de 2023, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só desejar um ótimo feriado a todos vocês, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e comentarem sobre tudo o que quiserem. Combinado? O Vitor tá pedindo notícias do Vasco. Vitão, já expliquei um pouquinho sobre o valor da multa, aquela história do Ramon Dias, acho que isso ficou para trás, né? Hoje voltaram a insistir na história de que Paulo Pesolano recebeu um contato do Vasco e se animou com a possibilidade. Em cima dessa informação, tem um bastidor importante. O Ronaldo deu uma entrevista coletiva nessa segunda-feira, explicando a venda do Cruzeiro e dando a entender que a próxima venda vai ser a do Valladolid, né? Imagino que essa entrevista tenha repercutido mal entre jogadores e membros da comissão técnica do Valladolid, porque quando há uma mudança no comando, você não sabe ao certo o que vai acontecer, né? O Paulo Pesolano certamente ouviu essa entrevista. Mas, porém, contudo e todavia, o Pesolano está na reta final da temporada lá no futebol espanhol, segunda divisão. E o Valladolid, que correu muito risco de não conseguir o acesso, vem num momento bem importante. São 25 pontos conquistados nos últimos 30. E com essa arrancada, o Valladolid hoje é o segundo colocado, posição que lhe garantiria o acesso direto. Lá na Espanha, a segunda divisão tem o primeiro e o segundo subindo direto, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto disputando um play-off. E nesse momento o Valladolid até parece viver um viés de alta. Talvez ele tenha até mais capacidade para brigar pela primeira colocação do que ficar entre o terceiro e o sexto colocado. Tá? Quer saber quem vai ser o treinador do Vasco? Cheguei a falar sobre o Pesolano, a situação delicada dele lá de reta final de campeonato espanhol na segunda divisão. Hoje também falaram no Jorge Almiron, que já foi técnico do Boca Juniors, hoje ele dirige um clube menor lá na Argentina. Só pegar o time que eu esqueci. Tem que ser honesto com vocês, né? Não vou... não é na Argentina, não é time menor, não. Hoje ele está no Colo-Colo do Chile, um dos principais, se não o principal clube lá do futebol chileno. Temporada atual na Libertadores. Não, mas isso aqui não pode ser. 2024, porque ele estava na pré-Libertadores, né? 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já no campeonato chileno, 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Não perde a 3 jogos, tá? São 2 vitórias contra o União La Calera e contra a Católica e empatou com o Alianza Lima do Peru. São Paulo e no Vasco, desafio dos MCs no Canindé hoje. Não estava sabendo desse desafio dos MCs, não. Rolou, Pois me dá mais detalhes, Paulo, sobre São Paulo. Cara, vou te dizer que eu gosto, cara. Vou te dizer que eu gosto. É assim, o São Paulo é completamente maluco, é doido. É aquele cara que mora sozinho e foge de casa porque não se aguenta. É completamente 13, mas ao mesmo tempo em que ele é esse louco, beleza, ele é muito bom técnico. Eu sei que o trabalho dele no Flamengo foi catastrófico, assim como o do Vitor Pereira, assim como tem sido ruim o trabalho do Tite, enfim. Mas eu acho o São Paulo muito bom técnico. E se há possibilidade de investimento, e no Vasco existe pelo menos essa expectativa, eu estou para te dizer que eu gosto da ideia, tá? O Luiz Felipe Scolari seria uma boa no Vasco, porque os times brasileiros sempre vão atrás de técnicos estrangeiros. Será que há escassez no Brasil? Sim, é certamente por isso. O mercado brasileiro de técnicos é bem ruim. Hoje você tem Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes e Felipão como os principais nomes. Eu não confio em nenhum deles. Se eu tivesse que escolher um brasileiro, eu iria pelo lado do Mano Menezes, mas também não me causa muito ânimo, não. Então acho que o estrangeiro é melhor. E eu acho que o Atlético Mineiro ajuda a entender o porquê dessa resistência aos técnicos brasileiros. O Felipão é um cara gigante, né? De enorme currículo, nome pesadíssimo. Mas é um cara que hoje já não tem no futebol a sua prioridade máxima. Ele nem tem capacidade física para se dedicar o que o futebol hoje demanda. O futebol exige que o técnico chegue às 6h30, 7 da manhã e fique até às 7 da noite no CT estudando, avaliando, entendendo, melhorando, evoluindo. O Felipão já está naquela fase já há alguns anos de delegar o treino para o auxiliar técnico, de só entrar numa hora ou outra, enfim, é um cara que já não está mais tão envolvido, tão entregue ao projeto no futebol. E aí você prepara mal o seu time, aí você não consegue dar tantas informações quanto necessárias, você impede que o seu time cresça, coletivamente o trabalho não funciona tão bem. E aí você vê o que é o Atlético hoje sob o comando do Gabriel Milito e o que era o Atlético sob o comando do Felipão. E aí 2 jogadores exemplificam bem essa mudança. O Arana na esquerda e o Scarpa na direita, né? E qual, na sua opinião, qual é a melhor e a pior
A pior é a do Vasco, a 777. É muito ruim. E é para mim a pior de todas. A melhor... Ai, qual que é a melhor, cara? Não sei se é a do Red Bull Bragantino, não sei. Boa pergunta. Para vocês, qual que é a melhor SAF? Usem aí o chat para responder, tá? Vasco tem interesse no Thiago Carpini, alguma chance, cara? Tomara que não. O Carpini ainda não tá pronto para um clube do tamanho do Vasco. O Vasco precisa de gente grande, tá? Para fechar o vídeo, eu queria trazer uma novidade em relação ao Vasco e a busca por um técnico. Começaram a circular nas redes sociais informações de que o Vasco está de olho em Fábio Carille, comandante do Santos, responsável por levar o Peixe ao vice-campeonato paulista. Fábio Carille que deixou meio que a controvérsia seu contrato lá no futebol japonês. Ele tinha vínculo por lá, o Santos ignorou o pagamento da multa e inclusive vai responder a um processo na FIFA, já está respondendo. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Carille para saber se o Vasco de fato demonstrou interesse e se existe alguma chance de um negócio sair. A resposta que eu obtive em relação a esse assunto é: estamos conversando, ou seja, o Carille hoje conversa, negocia, tenta entender as condições que a 777 impõe para a possibilidade de contratação do treinador. Seria certamente um enorme problema, uma bomba para o Peixe, que iniciou muito bem o Campeonato Brasileiro da Série B com 2 vitórias em 2 jogos, 4 gols marcados, nenhum gol sofrido, e mais de 50% dos jogos do Santos na temporada, sob o comando do Carille, o time não tomou gols. Já que falei em Vasco, deixa eu só trazer uma atualização importante. Vasco divulgou seu balanço referente a 2023, prejuízo de 123 milhões de reais. Isso porque na metade do ano o clube precisou investir alto em reforços e também na comissão técnica, sob o risco de ser rebaixado. Então, os custos foram muito maiores do que as receitas, o que justifica esses 123 milhões de reais de prejuízo. Só para completar, ainda assim, o balanço apresentou uma receita recorde na história do Vasco, 364 milhões de reais, 170% de aumento na comparação com 2022, quando o Vasco havia arrecadado 135 milhões de reais. Em relação a pagamentos das dívidas, a 777 já pagou 120 milhões de reais. Foram 90 milhões no ano de 2022, 120 milhões no ano de 2023. Mas, para efeito de contabilidade, esses 120 milhões se transformaram em apenas 60 milhões de reais de queda. De redução da dívida, ela era de 700 milhões de reais, está na casa dos 640 milhões. Essa redução menor se dá porque muitas das dívidas pagas foram com juros da própria dívida. Bom, torcedor, deixa eu entrar aqui num assunto que fui dormir bem tarde. Conversei com algumas pessoas ontem, algumas eu não consegui, outras sim, porque o Vasco da Gama SAF divulgou o balanço e já trago essa informação aqui para vocês. Vocês estão vendo 164 milhões depositados em ativos intangíveis, superando os últimos 7 anos combinados, 120 milhões amortizados de dívida somente em 2023, somando 22 dá 210 milhões da dívida de 700 milhões. Óbvio que por conta da taxa Selic, por todo o endividamento que há no Vasco, há um crescimento dos juros, né? Então, se você somar o que foi pago do que já foi pago em juros, você tem uma dívida líquida de 60 milhões de reais paga. Bom, vou trazer esse quadro para você aqui da receita bruta do Vasco da Gama. E você está vendo a evolução. Pegando o ano de 2016, quando teve 303 milhões de reais como receita, 2018, 347 milhões, e foi o ano em que o Vasco voltou à Libertadores, e depois veio caindo, até que consegue, nessa última temporada, 364 milhões de reais. Ah, Azevedo, mas teve o aporte. Sim, teve uma entrada importante de receita. Porém, o Vasco colocou como uma receita diferida a venda dos direitos de transmissão. Não incluiu como uma receita líquida. Alguns clubes apresentaram o balanço ontem e colocaram. O Vasco preferiu não, até porque geraria lucro, algo que a operação ainda não gerou. Nos 2 anos de SAF, ainda não obteve lucro, ou seja, não há dividendo a discorrer também, a dividir com os sócios 777 e Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa outra tela sobre os gastos operacionais, para que as pessoas entendam, assim, quando eu falo aqui no canal, gente, não é só aquisição de jogador,
né? Você tem os custos, as despesas, né? A folha salarial, o dia a dia, as viagens, o hotel, tudo isso entra como despesas operacionais. E o Vasco teve, além da aquisição de ativos, que entra também como investimentos, e não são representados apenas na aquisição de ativos, esse quadro mostra que há uma evolução da capacidade financeira do que o Vasco chama de companhia, né? Reparem que pulou do ano passado, né, o do ano retrasado, melhor dizendo, 203 milhões para 415 milhões de reais. O torcedor do Vasco nunca ficou tão aflito por um balanço, porque muitas notícias começaram a sair, spoiler estavam sendo dados e quase todos infundados. Eu tive o cuidado de ler, óbvio que eu não sou formado em ciências contábeis, mas tive o cuidado de ler. E ao ler, você se depara com questões técnicas que fogem ao seu conhecimento, mas muito do que está ali você consegue entender com a máxima clareza. Balanço auditado. Há uma referência do auditor de que o Vasco, por mais que tenha dado esse salto no pagamento das dívidas, na ampliação da receita, o Vasco precisa controlar os seus gastos e aumentar as receitas para que o endividamento não aumente. Estou mostrando na tela para você, por exemplo, a dívida líquida hoje do Vasco, como ela veio evoluindo. Chegou em 2020 com 1 bilhão e 24 milhões. Veio reduzindo. Na gestão anterior, ela aumentou, reduziu, até que hoje está no nível de 740 milhões de reais. Claro que isso faz parte, inclusive, da obrigação da 777, desse montante aí tem a obrigação da 777 fazer o pagamento. Uma coisa que me chama muito a atenção, e eu fui olhar isso, quando a gente observa como foi o exercício 2023. Direito de transmissão, quase 100 milhões de reais, bilheteria, marketing, repasse de direitos federativos, enfim, vocês estão vendo aí várias receitas. Por que totalizou 363 milhões de reais? Somados todos esses valores apurados como receita líquida operacional, Tour da Colina, sócio-torcedor, tudo isso faz parte. Agora, torcedor, vou colocar aqui embaixo para você um trechinho, está no balanço, está publicado, do Vasco da Gama SAF. Reparem ali, ó, parcelamento junto à Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, a SEDAI, referente aos débitos de 2015 a 2021. 3 gestões aqui devendo água, contas de água em aberto. Com quitação prevista para esse exercício 2024. Parcelamento junto aos órgãos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil com o objetivo de equacionar o passivo fiscal do Vasco. Não é da noite para o dia. Há 1 ano e meio, a companhia, o Vasco da Gama SAF, vem constituindo novas receitas, buscando diminuir o passivo. Precisa melhorar? Precisa. Tecnicamente, dentro de campo, precisa evoluir para que essas receitas aumentem? Claro que sim. Mas você olhando, e eu vou trazer uma live aqui nessa semana, quero ver se eu faço, não sei se amanhã eu vou conseguir fazer na quinta-feira ou na sexta, com especialistas para dirimir qualquer dúvida, diluir um pouco mais o balanço do Vasco. Para que você, torcedor, tenha a sua opinião, consiga fazer o seu juízo de valor. Como, por exemplo, nessa tela que eu mostro aqui, quando está ali provisão para riscos judiciais, contingências trabalhistas, cíveis, CNRD da CBF, enfim, todo balanço tem isso. No ano passado, o do Vasco da Gama, do associativo, tinha exatamente isso. E tinha na provisão, inclusive o ex-presidente Jorge Salgado emitiu uma nota oficial ontem, combatendo o que o associativo indicava que ia saltar de 25 para 200 milhões, só que ninguém conseguiu comprovar isso. Porque ontem, 23h59, encerrou o prazo para divulgação do balanço. E o Vasco da Gama Associativo emitiu uma nota dizendo que, por conta das dificuldades de documentos, das informações, das não passagens de bastão, enfim, da gestão passada, eles não conseguiram fazer o balanço, infringindo uma regra, inclusive. Curioso que todo presidente que assumiu, no mesmo período que a atual gestão assumiu, o Pedrinho e sua diretoria, conseguiu apresentar o balanço.
Foi assim com o Campelo quando assumiu do Eurico Miranda? Foi assim com o Jorge Salgado quando assumiu do Campelo? Será que só essa gestão teve tanta dificuldade assim? Eu procurei, mas eles preferem notas oficiais. Vou procurar de novo hoje. Procurei o escritório que, salvo engano, era o que atendia a parte contábil. Eu quero confirmar isso hoje e vou trazer informações para você, torcedor. Porque o que não dá, torcedor, é jogar. Não tinha empréstimo novo. Os empréstimos que foram contraídos foram quitados. Aliás, empréstimos, inclusive, antigos que o Vasco fez, quando Carlos Leite e Jorge Salgado eram avalistas, foram quitados. Empréstimos feitos dentro da companhia foram quitados. Com bancos. Pô, mas como é que se faz empréstimo? Sim, você paga 2% de juro numa dívida. Se você pega um empréstimo a 0,60, como foi com o banco alemão, é muito melhor, você quita aquela dívida. É só parar para pensar, torcedor. Você troca a dívida. Uma dívida 2% a 0,6. É muito melhor. Enfim, importante passar um pouco desse cenário para você, torcedor, porque fica muito disse-me-disse. E tá lá no site vasco.com.br para você acessar. A transparência está lá, eu acessei, você pode acessar. Divirta-se, leia. Não faça igual alguns conselheiros que não leem, criticam, ou aqueles que nem conselheiros são e jogam para o ar e fazem do seu ouvido um depósito de mierdas. Saiba dissociar. Um grande abraço e eu espero você mais tarde no jogo. Vamos vencer, vamos para cima. Tá então, né, família? Mais uma notícia aí do Vasco da Gama a respeito de contratações já sobre técnico Fábio Carille, né? Fábio Carille, atualmente técnico do Santos, tem feito um bom trabalho no Santos, levou o Santos à final aí do Campeonato Paulista, tá? Bom treinador, tá fazendo o Santos jogar bem, cara inteligente, é um técnico novo, técnico moderno aí. Talvez possa dar muito certo, porém eu gostaria de um técnico estrangeiro, poderia trazer aí, Pedro Martins, tá? Ah, tem o Jorge Carvalhal, até mesmo aí o Luiz Castro, se caso ele sair, o Vasco tem que trazer um técnico de peso, tá? Né? Trazer técnico de aposta, depois manda embora, igual de contratação, fazer contratação de aposta, tem que ser um técnico definitivo. Ramon Dias era um bom técnico, tá? Mas como não estava tendo uma boa relação entre ambos, o SAF e comissão técnica, acabou saindo, mas ele sim é um técnico de peso. Tem que trazer um técnico no patamar do Ramon. Enfim, essa é a minha opinião. Deixa aí a sua, comenta aí a sua opinião. Se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like aí para fortalecer legal o nosso trabalho, sempre tá trazendo vídeo do Vasco. Valeu? Um grande abraço no coração, tô ficando por aqui, fui.